Aqui já está com a gente Cláudio Prisco Paraíso, nosso comentarista de política. Boa tarde. Prisco, vamos às movimentações nacionais. Ministro Barroso não está dando trégua, é isso, para o nosso presidente? É isso mesmo. Vamos à primeira tela, Grazi. Aliás, a nossa editora, chefe do SBT Meio-Dia, está aniversariando. A talentosa Grazi, nossos cumprimentos ao aniversário. Vamos lá ao telão. Luiz Roberto Barroso, primeiro à esquerda, Michel Temer, e aqui o ex-deputado e ex-assessor de Michel Temer, o homem da mala dos 500 mil reais correndo pelas ruas, Rodrigo Rocha Loures. Pois muito bem. Temer anda atordoado com as ofensivas de Barroso. Primeiro, foi quebrando o sigilo bancário. Depois, também, querendo saber detalhes da edição de um decreto que atendeu uma empresa do ramo portuário, que desconfia-se que o presidente possa ter oferido alguma vantagem. E agora, ontem, a Polícia Federal bateu no Palácio do Planalto, bateu às portas do poder, buscando o quê? Informações, computador, documentos envolvendo Loures, o sempre próximo assessor palaciano. Ou seja, isso começa a criar um desconforto. A Michel Temer, que já enfrentou 2 denúncias, derrotou as 2, patrocinadas pelo ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, só que agora já está incluído em outros 2 inquéritos que tramitam no Supremo Tribunal Federal. Fica sem a menor condição de aprovar qualquer projeto, reforma constitucional nem pensar, ele anda falando ainda tentar recolocar na pauta em 18, reforma previdenciária, esqueça. Aprovar qualquer projeto no Congresso é um desafio. Querias me indagar alguma coisa? Queria. Eu acho que todos os brasileiros, quem nos assiste, os catarinenses, têm uma dúvida. Você, particularmente, acredita que o presidente resiste até dezembro, que é o último mês dele, efetivamente, como presidente do país? Ele, em relação ao ano passado, quando derrotou as 2 denúncias, para responder diretamente, perdeu muito do apoio da base aliada. Mas ainda tem apoios estratégicos, tem o poder na mão, tem como favorecer com emendas parlamentares, recursos nos estados, o ano eleitoral, o deputado precisa se reeleger. Então, ainda tem uma certa margem de manobra, não é marja, mas tem uma margem de manobra. Então, colocando ali na contabilidade, eu acho que ele consegue resistir, mas vai cambaleando e batendo pelas tabelas até o último dia do mandato, Marja. Vamos agora ao segundo telão, Marja, que tem a ver com o primeiro. Sim, porque depois dessa nova ofensiva, ontem de bater as portas do Palácio Planalto, 2 ministros, Carlos Marum, secretário de governo, ministro-chefe da Secretaria de Governo, que faz a articulação com o Palácio, com o Congresso Nacional, e o jurista Torquato Jardim, ministro da Justiça, os 2 foram defender o presidente e questionar os últimos movimentos de Barroso. Inclusive, Marum admitiu a possibilidade de se exonerar, retornar à Câmara dos Deputados e pedir o impeachment de Barroso. Bravata, claro, mas é uma tentativa de intimidação do ministro Barroso, que pode até aqui ou ali estar cometendo alguns excessos, mas a grande verdade é que os excessos maiores foram praticados pelos detentores de mandatos, incluído aí o primeiro mandatário do país, Marja. Prisco, novas revelações contra lideranças do PMDB? É isso mesmo, daí nós temos aí um novo telão, Romero Jucá, que responde a 12 ou 14 inquéritos, a maior parte deles envolvendo a Operação Lava Jato. Agora, pela primeira vez, transforma-se em réu. E ele, além de líder do governo no Congresso, no Senado, ele é também o presidente nacional do PMDB, ou MDB, sucedendo quem? Michel Temer, que durante 10 anos pilotou o partido. E aqui ao lado, Renato... Flávia me socorre, Renato é o marqueteiro do PMDB, está me faltando o sobrenome dele, se alguém passar para mais, jamais... Renato Pereira, esse mesmo. O ministro Ricardo Lewandowski,
Lewandowski, do Supremo, finalmente autorizou e homologou a sua delação premiada. E aí vem bala para tudo que é direção, na direção de PMDBistas. Estão dizendo que é para encerrar, mas nós temos ainda, rapidamente, um último telão. Carmen Lúcia, Lula da Silva e Sepúlveda pertence, atual advogado de Lula da Silva, ex-ministro supremo, muito íntimo da ministra Carmen Lúcia, que o recebe hoje. Porque ele deseja o seguinte, como está vendo que não vai ter mudança na jurisprudência, não vai ser colocado na pauta a mudança de jurisprudência para prisão depois do julgamento na segunda instância, para tentar salvar Lula da Silva, o mote de Sepúlveda é o seguinte, é um direito universal a questão do habeas corpus. Assim como o STJ julgou e negou, ele quer que o Supremo Tribunal Federal julgue esse habeas corpus, que seria a tábua, a última tábua de salvação para Lula da Silva. Fachin recebeu e encaminhou para o plenário. O problema é que Carmen Lúcia já divulgou a pauta de abril e não incluiu nem a mudança de discussão em torno da segunda instância para a prisão, como também não colocou a questão do habeas corpus preventivo a ser eventualmente apreciado pelo Supremo Tribunal Federal. Essa é a expectativa das próximas horas. E encerramos com uma frase de Carmen Lúcia, que está sendo muito pressionada nessa questão de Lula. Ontem ela disse, eu não lido, simplesmente não submeto à pressão. Quando foi indagada como é que ela lida com as pressões políticas para tentar salvar o pelo de Lula da Silva. Márcia. Prisco, fica aqui com a gente. Nós vamos mostrar a votação que aconteceu em Brasília ontem à noite. Foi aprovado pela Câmara dos Deputados na noite de ontem um projeto que flexibiliza o horário de transmissão da Voz do Brasil. O programa diário, criado em 1935, divulga a ação dos 3 poderes e atualmente é vinculado das 7 às 8 horas da noite. Sobre a obrigatoriedade de emissoras de radiodifusão transmitirem o programa oficial dos poderes da República alterado. A proposta permite que as emissoras de rádio possam transmitir a Voz do Brasil entre as 7 e 10 horas da noite e não mais obrigatoriamente das 7 às 8. As rádios educativas terão que vincular às 7 horas da noite e as rádios ligadas ao Poder Legislativo terão autorização para encerrar a transmissão às 11 horas da noite. Agora o projeto segue para a sanção do presidente da República. Se aprovado, o programa ficará dividido em 25 minutos para a divulgação das ações do Executivo, 5 minutos do Judiciário, 10 minutos sobre assuntos do Senado e 20 minutos do programa da Câmara. Esse projeto aqui é um projeto da Associação Brasileira de Rádio e Televisão Privada. Olha, providencial, Marja e Léo. Por quê? Providencial na medida em que essa imposição impede, às vezes, a transmissão de algo importante, alguma situação nacional de relevância, ou até mesmo algo que tem a ver com o quê? Com a diversão da população, como um jogo de futebol que é transmitido nesse horário, né, Léo? Um horário de pico, né, onde as rádios podem fazer aquele trabalho de serviço, de indicação de trânsito, e que muitas vezes as pessoas ficam obrigatoriamente tendo que ficar ouvindo Brasília. Essa flexibilização é boa para todos, boa iniciativa, e tomara que o Senado reafirme, confirme, ratifique o encaminhamento e a votação da Câmara. E agora okay? falta o presidente sancionar. Não, vai direto para o presidente, não passa pelo Senado? Eu entendi que ia ao Senado. Não, pelo que eu entendi, ainda vai direto para o presidente. Muito bem, muito bem. E à noite no SBT News, Marja e Léo, detalhes sobre a política de Santa Catarina. Ok?